Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo, gente. Sejam muito bem-vindos a essa que é a primeira de uma série de lives do Norteando, que a gente está tendo o prazer de receber várias pessoas muito queridas e importantes. Então, bem-vindos ao nosso espaço. O Norteando é um lugar onde a gente se concentra muito em falar sobre a vida adulta autista, sobre a temática autista. É um espaço para você que é uma pessoa autista, é um espaço para você que é uma pessoa que se interessa sobre o tema, que conhece pessoas nesse sentido, para você que é profissional, para você que é humano e gosta de humanidades também. Aqui cabe todo mundo. Eu sou Miguel Otum e eu tenho a super difícil missão de continuar o legado da minha querida amiga Cássia Zotes, minha companheira de Norteando, de Autistices e de vida, né? Ela teve, assim, um momento brilhante com vocês no Setembro Amarelo e agora eu fiquei com essa missão de continuar esse legado lindo que ela deixou. Na nossa live de hoje, a gente vai contar com a ilustre participação de uma psicóloga muito querida em homenagem à nossa Semana Internacional da Saúde Mental. Ela aconteceu no dia 10 de outubro, ontem, mas a gente vai reservar esse momento para fazer uma série de ações aqui para vocês. Então, sem mais delongas, eu vou chamar a Priscila, mas antes, só um sutil aceno para vocês. Como eu não tenho o traquejo da minha querida Cássia, eu vou ficar um pouquinho ausente aqui dos comentários, só para ninguém se sentir aí é, de repente preterido nem nada, é só pra gente continuar aqui a conversa da forma mais gostosa e prazerosa do mundo, tá bom? Então, hoje a nossa convidada, ela é Priscila Spinelli, que é psicóloga com mais de 15 anos de prática clínica e se define como uma eterna aprendiz da existência humana, sempre explorando temas fundamentais como a neurodiversidade e a saúde mental, com uma atenção especial para o atendimento de autistas adultos. Além disso, Priscila tem uma atuação online oferecendo suporte para pessoas de diferentes regiões, então é bem interessante, tá? É uma honra tê-la aqui para compartilhar essa experiência e enriquecer nossa conversa. Então, querida Priscila, seja muito bem-vinda! Estamos carregando aqui. Boa noite! Boa noite! Priscila, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Deixa eu só ajustar aqui meu fone, Miguel, que eu não tô conseguindo te ouvir, mas Aham, coisa a gente se adapta. com certeza, eu tô te ouvindo bem, tô te vendo bem também. Agora estou conseguindo te ouvir. Pronto, muito bem. Gente, para quem não sabe, Priscila tem o selo de qualidade norteando, porque ela é ninguém mais, ninguém menos do que a minha terapeuta. Então vejam como Cássia e eu estamos aqui suando a camisa para dar o melhor para vocês. A gente jamais chamaria qualquer pessoa e não poderia ser diferente. Então, Pri, eu posso te chamar de Pri, mesmo Claro, sabendo que caso você não goste, eu ia te chamar de todo jeito, que eu não consigo te chamar de outra forma. liberadíssima. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, gente, ó, como é que vai funcionar? Como eu disse, tem várias pessoas entrando, sejam todos muito bem-vindos. Priscila é uma profissional maravilhosa e está aqui para ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre a clínica psicológica, tá? Vocês podem a qualquer momento mandar perguntas. Saibam que eu não verei a qualquer momento, porque eu estarei aqui entretido, mas se acontecer alguma coisa importante, a minha querida companheira Cássia, que está hoje de Saruman, o olho que tudo vê por aí, vai me informar e a gente vai dar a devida atenção. Tá bom? Então, antes da gente começar, conhecendo um pouquinho mais de Priscila, eu vou começar aqui
elencando algumas perguntas, tá? Para a gente não perder da nossa caixinha de ontem, que a gente deixou uma caixinha, houveram as perguntas. E a primeira, eu até anotei aqui, é do Gutenberg Alves. O Gutenberg Alves, ele pergunta o seguinte: Priscila, será que em algum momento da live poderíamos retomar o último assunto da consulta de Miguel ontem? Ele terá sofrido até segunda-feira. Pode ser? Obrigado, Gutenberg. Parece que Gutenberg é um personagem fictício. Não, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Ele mudou agora isso. Que coisa. Bom, gente, enfim, deixa eu ir para outra pergunta. Tiago Rochedo falou: tem certeza? Tenho certeza. Tem certeza, tem certeza, tem certeza. Então, ó, vamos lá, brincadeiras à parte. Pri, conta pra gente como foi que o autismo surgiu na tua clínica, se foi algo premeditado, se foi algo que foi acontecendo, como foi que você chegou a esse público, ou como foi que o público chegou a ti? É muito curioso isso, porque na minha formação, eu tenho 15 anos de prática clínica, e lá atrás, a instituição que eu estudei, ela tinha um atendimento, um olhar já muito voltado para a clínica com autistas, mas era um olhar voltado ali para criança e adolescente. Eu cheguei a atender, na época lá do estágio obrigatório, né, de formação, em grupo. Então, eu fazia um atendimento para jovens, porque eu atendia jovens e adultos, e eu fazia um atendimento para jovens que já tinham pacientes do lado da clínica que eram TEA. Mas não foi algo que eu me dediquei assim que eu me formei. Porque como era, no geral, naquela época, era uma clínica mais voltada para a criança. E eu não me dediquei tanto a esse público. Atendi um tempo criança, mas não me interessei por aprofundar os conhecimentos para me dedicar a esse público com atendimento especializado para autistas. E aí, um tempo foi passando, a vida foi acontecendo, e eu também não tinha esse olhar, porque, como eu sempre comento, assim, a clínica para autistas ela está sempre muito voltada, os cursos, as especializações, muito voltada para a criança, né? Criança e adolescente ali no máximo. E o adulto autista, ele fica meio que misturado no bojo de outras questões. Não tem esse olhar tão especializado, difundido. Né? Existe a necessidade da especialidade, mas não é tão difundido. E aí, eu fiz, na época da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, eu já estava cursando uma especialização em psiquiatria e saúde mental. E aí, comecei a olhar um pouco mais para esse público. E, com o seu diagnóstico, eu vi a necessidade de olhar mais para me especializar mais nesse olhar do adulto autista, né? Porque assim, todo o material, até na própria especialização que eu fiz, era muito voltado para esse diagnóstico precoce, mas era muito incipiente os conteúdos para o diagnóstico tardio, né? Ou até mesmo para esse olhar especializado quando o adulto, que já teve diagnóstico lá atrás, chega para a clínica, né? Porque também precisa desse olhar especializado, mesmo quem tem um diagnóstico precoce. E daí que eu comecei a investir mais nesse entendimento, nesse olhar, buscar mais conhecimento, estudo, para me dedicar mais a esse público, porque eu vi que era um público que era um pouco negligenciado, ficava um pouco ali patinando, entre outras questões, mas não tinha um olhar mais delicado e mais acolhedor para as suas especificidades. Pri, assim, tu estavas falando, né, que na tua época, no começo da tua jornada, você havia atendido crianças e naquela época a clínica era para crianças autistas, né? Mas naquela época faz quanto tempo, assim? Porque eu não sei se é tão lá atrás não, né? Que a gente pensa em clínica para autismo só com crianças, né? Hoje em dia eu acho que o adulto autista ele ainda está indo à terapia por conta de todas as dinâmicas, né, que a gente ouve
no dia a dia, pelo fato do autismo adulto ainda estar se entendendo como um autismo e com características específicas, né? Então, eu não sei se há hoje algum tipo de olhar para isso na formação de psicólogos, se isso é algo que o psicólogo ele precisa ir atrás e, de repente, viver essa experiência ou buscar essa experiência com suas próprias pernas. Sabes alguma coisa a respeito disso? Olha, Miguel, realmente eu não vou saber te dar essa informação a respeito da formação, mas todo esse tempo que eu venho dedicando o meu olhar enquanto profissional, inclusive materiais de estudo, livros, é sempre uma adaptação, né? Você lê a respeito enquanto é um olhar para a criança, mas não, ainda é pouco material e é pouco difundido a questão desse olhar para o adulto. Como eu falei antes, a minha percepção é que assim, existe aquele olhar para a criança, então é identificado, diagnosticado que aquela criança é TEA. Então vai fazer todos os atendimentos, as terapias diversas, terapia ocupacional, psicoterapia, desenvolvimento de habilidades sociais, e é como se essas demandas que tiveram intervenção na infância e adolescência, elas sumissem na idade adulta. Só que entendendo que o TEA é uma condição permanente e é um funcionamento, elas não vão sumir. E cada tempo de amadurecimento da vida, ele tem uma demanda diferente para esse sujeito, para essa pessoa. Então, assim, a demanda que uma criança TEA tem é diferente daquele que um adolescente TEA, é diferente de um adulto TEA. Uhum. Por quê? Na infância vai ter as dificuldades, as questões ali de socialização, de verbalização, né? E de interação com as crianças, de letramento, alfabetização. Depois vem a fase mais ali de criança um pouquinho maior, que já tem outros desafios, e depois vem a adolescência, que além de tudo, todos nós somos bombardeados por hormônios que já alteram o nosso funcionamento. E aí, dentro do funcionamento autista, vem outras questões, né? Não são mais as mesmas questões sociais de interação que tinha na infância, são outras. Vamos para a idade adulta. Aí vem final do ensino médio, conclusão daquela fase, entrada na universidade, é possível entrada na universidade, a adaptação a essa modalidade de ensino, que é diferente da escola, diferente do ensino médio, mercado de trabalho, então só tem uma outra adaptação, só tem uma outra demanda, e essa pessoa continua com as mesmas dificuldades, mesmo que mais adaptadas, mas se eu adapto só lá na infância, se eu olho para isso só lá na infância, como é que esse adulto, com que recursos, enquanto adulto, ele vai lidar com a fase adulta? Não são mais com os recursos da infância, né? Então, esse olhar ele precisa ser especializado para cada fase. Eu acho que talvez por isso a gente pense, não sei se tu concordas comigo, Pri, mas eu acho que hoje em dia se tem um olhar muito infantilizador para o adulto autista. É sempre alguém infantilizado que não é capaz de cuidar de si, e por favor, a gente não está falando de coisas de nível de suporte aqui, mas é sempre alguém assim que está aquém, né? É uma pena. Mas, ao mesmo tempo, que bom que a gente tem profissionais como você, que eu adoro muito. E a gente está no máximo 2 ou 3 anos juntos, né? Assim, nessa jornada. Pois é. E é muito importante, sabe? A gente ter, assim, o cuidado sobre essa questão, né? De fazer a coisa para a idade, para a época certa, né? Falando um pouquinho de diagnóstico, né? Uma pergunta que vou te fazer aqui, que me ocorreu agora. Como é, dentro da tua experiência, dentro do que você pesquisa, como é que acontece esse desabrochar na clínica? Porque a gente do lado de cá, né? Eu como paciente, eu como autista, a gente fala de um lugar, mas como é para o outro ver a gente? Como é que esse assunto surge na clínica? Como é que ele vem?
É algo do outro? É algo do outro, no caso, o paciente? É algo que vem de você? É algo que se estabelece? Deu para entender minha pergunta? Deu, assim, você está me falando no sentido do interesse do profissional em atender esse público? Eu, não, eu tô te perguntando como é que é o processo de ver alguém se entendendo autista na tua clínica, na tua experiência. Porque eu tô dizendo isso porque do lado de dentro aqui, né, a gente sabe o que a gente passa. A gente é Uhum. bombardeado por um monte de situações, de experiências, a gente revisa isso o tempo todo na nossa cabeça. Muita gente se aceita fácil, muita gente tem um problema maior com isso, muita gente fica no masking por muito tempo, sempre tem uma parcela do masking assim que a gente não consegue desgarrar, né? Uhum. Mas como é assistir isso do lado de fora? Assim, eu imagino que deve ser um ser humano numa reforma ambulante e contínua, assim. Eu imagino que deve ser um processo tão interessante de assistir. É interessante de estar nele também, tá? Sendo otimista. É um processo muito intenso, mas como é ver isso do lado de fora? Eu sou entusiasta, né, pela saúde mental e pelos processos de mudança. Então, para mim assistir, eu acho que a analogia que você fez com reforma encaixa muito bem. É como se eu estivesse vendo a pessoa entendendo que algumas paredes que foram construídas naquela casa, né, que é a própria pessoa, não fazem muito sentido. E elas precisam ser ou tiradas ou remodeladas. Então, é um processo trabalhoso, e aí, como você disse, às vezes vem com muito sofrimento, com a não aceitação, porque é difícil. Ter esse trabalho, se rever, né, como eu trabalho com adultos, e, no geral, adultos pós-diagnosticados, né, com diagnóstico tardio, é um trabalho de se rever, né? Você rever meio que sua vida toda para entender Você alguns passa pontos. a vida toda limpo. É. Ao mesmo tempo, tem uma coisa de florescer que é tão bonita de ver, sabe? Porque é como se... eu acho que é assim, eu acho que é como se a pessoa tivesse plantada num bonsai. Não que o bonsai seja ruim, mas plantada no bonsai. De repente, ela coloca ela no jardim. Como a árvore está no bonsai, que ela fica limitada, mas quando a gente coloca ela no jardim, ela tem a possibilidade de crescer e virar uma árvore frondosa, assim, com toda a sua autonomia, com todas as suas potencialidades. E para mim é isso, assim, é fazer esse transplante mesmo de um bonsai para um jardim bem florido, sabe? Essa sensação que eu tenho quando eu estou atendendo meus pacientes, de que não é fácil esse trabalho, não é fácil, né? Regar, adubar, cuidar bem ali da terra que vai receber essa árvore que já está adulta, mas que precisa de um novo espaço. Mas é muito gratificante ver esse processo acontecendo. É muito interessante também. Nossa, que metáfora linda, Pri. Amei. Amei, 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 amei totalmente. Eu tô aqui já, fui longe agora com isso. Tentando me fazer voltar um pouquinho agora ao tema. Uma pergunta que sou louco para te fazer, assim, a psicologia, ela só concebe o autismo no TCC, nesse tipo de abordagem, ou existe vida para autistas fora do TCC, ou não existe? Queria ouvir tua opinião. Eu sou extremamente suspeita para falar, né? Porque eu atendo com abordagem psicanalítica. Eu acho que é importante a gente Você dizer que atende psicanalítica? Oh! E talvez essa pergunta seja um pouco polêmica, mas você tem que entender uma coisa. A abordagem dentro da psicologia, ela é um olhar para o sofrimento psíquico. Então, é uma forma de olhar. Então, vamos pensar assim, são como se fossem óculos que a gente usa para enxergar diferentes perspectivas. Toda
todas elas com o objetivo, claro, de um cuidado e um tratamento para as necessidades daquela pessoa. Mas são olhares diferentes. Esses olhares, eles não definem a qualidade do atendimento e nem qual o público-alvo daquele atendimento. Cada pessoa, ela vai se beneficiar com o olhar que for mais acolhedor para ela. Uhum. Então, respondendo essa pergunta, a TCC não é necessariamente a mais indicada, porque o mais indicado é que o profissional tenha um olhar para o autismo. Então, eu conheço eu tenho um caso recente de um paciente, inclusive eu pedi a autorização dele para contar essa história ontem. Ele era atendido por um profissional de TCC que não tinha um olhar especializado para o funcionamento dela. Então, teve uma situação específica da vida dele que ele não estava conseguindo avançar por conta das questões autísticas, né? Inclusive, provavelmente era um momento ali de um burnout autístico, algo nesse sentido. Eu não acompanhava ele na época, mas pelo que ele me descreve. E o profissional chegou para ele e disse que ele precisava se esforçar mais. Nossa, ai, sério isso? Sério. E aí, claro, que existe uma diferença. Isso também tem a capacitação do profissional. Porque a gente tem que pensar primeiro, a capacitação do profissional. Quando a gente foca só na abordagem, a gente perde de vista a capacitação do profissional. Então, assim, a psicanálise, por exemplo, a gente tem referências desde Melanie Klein, 1930. Existe um caso, que é o caso do pequeno Dick, que ela... Do pequeno quê? Dick. Tá, anotando Que ela agora. trata essa criança na tentativa de erro, porque não existia dentro do caso que ele era diagnosticado, que não se chamava autismo ainda na época. Ela está usando os manejos possíveis que ela conhecia na psicanálise para adultos e para outras crianças com outros funcionamentos. Uhum. Mas já tem, assim, 1930, né? Depois tem referências diferentes também, fazendo atendimento de crianças com características que hoje a gente tem, que são características TEA, a partir da psicanálise também. E eu trabalho com a psicanálise winnicottiana, né? Tem Freud como uma grande referência, mas meu trabalho é mais especialista a partir do entendimento de Winnicott. Que ele tem toda uma perspectiva na clínica dele, com esse olhar para o sujeito dentro da sua individualidade. Então, quando a gente fala da psicanálise das transferências, dos símbolos, e aí a gente fala complexo édipo, e coisas que são muito conhecidas no senso comum da psicanálise, para o Winnicott, a gente, dentro da perspectiva do autismo, a gente não vai olhar esses símbolos a partir dos significados universais. A gente vai olhar a partir do significado para aquele sujeito. Né? Então, assim, você, Miguel, é TEA, mas você tem uma história, você tem símbolos que foram registrados na sua história, que podem ser diferentes, que provavelmente são de Cássia, que tem uma outra vida, tem uma outra história, e aí a gente trabalha a partir dessa história, né, e com vários conceitos, com várias técnicas que essa abordagem nos permite, que é, por exemplo, dar essa sustentação, que é o que eles chamam de holding. Né? Então, a gente dá essa sustentação, a gente empresta esse sentido dentro da perspectiva psicanalítica para que vocês encontrem o próprio sentido. Né? Então, na minha abordagem, eu não vou trabalhar na perspectiva que uma pessoa TEA tem que funcionar de um jeito que uma pessoa típica, neurotípica, funciona. Porque isso nunca vai acontecer. Mas uma pessoa neurotípica, uma pessoa TEA, ela vai poder ser funcional dentro da própria condição, dentro da própria forma de existir. Né? Então, a gente trabalha nessa perspectiva, não na perspectiva de criar, de repente, mais rigidez, mais formas de se... Mais camuflagem, mais mascaramento. Isso, exato. E mais formas de se vigiar também. Né? Que a perspectiva é que
haja bem-estar dentro da própria condição. Perfeito, isso. Perfeito. Isso me leva a uma pergunta. É, existem práticas terapêuticas que você considera assim mais inadequadas ou problemáticas para o grupo? Eu estou falando principalmente para alguém que de repente está procurando uma Uhum. terapia e está encontrando novos profissionais e não saberia como agir, se é que existe alguma forma de identificar isso. Ah, existe, não existe, Miguel, porque quando a gente fala do o setting terapêutico, é algo muito peculiar daquele momento de atendimento. Até quando a gente faz uma indicação, a gente conhece o profissional de forma mais abrangente, a gente não conhece a prática tete a tete, né? Mas a gente pode investigar alguns indícios, né? Algumas falas. Hoje a rede social ela pode ser um filtro muito bom para isso, né? De você entender algumas falas, algumas colocações de determinados temas que aquele profissional pode fazer, inclusive em relação ao TEA, né? Algumas práticas que não sejam reconhecidas pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, existem abordagens terapêuticas que são terapêuticas, mas não são psicoterapêuticas, que não são reconhecidas pelo Conselho. Então, se é uma prática, uma abordagem que não é reconhecida, então tem lá no site do Conselho, você pode pesquisar. Por exemplo, uma que eu cito muito é a constelação familiar, que ela não é reconhecida como uma prática psicoterapêutica, e que pode ser, sim, muito problemática para uma pessoa TEA, porque quando a gente fala do funcionamento TEA, que a gente fala dos protocolos, muitas vezes esse pensamento mais concreto, é uma prática que pode confundir muito e criar novos caminhos, inclusive para possíveis traumas, né? Ou traumas já existentes, retraumatizar. Então, são práticas que eu não recomendo por conta disso. E você pode perguntar se a pessoa, já me abordaram, perguntando assim, você tem esse olhar, você tem essa prática para atender autistas, você pode perguntar ao profissional, porque também é importante. Independente como eu disse, da abordagem, o profissional precisa ter essa abertura para atender especificamente esse público, para entender o funcionamento de uma pessoa autista. Exatamente, exatamente. Expandindo agora um pouquinho, né, para a pessoa autista. De que forma tu observas que o diagnóstico tardio ele pode contribuir para uma pessoa? Porque uma das coisas mais corriqueiras que a gente vê, até como a própria negação, né, da questão, as pessoas adultas dizerem assim, mas eu já sou funcional, eu já estou aqui na minha vida funcional, né? Funcional. Eu já sou funcional, já estou aqui funcionando, já tenho a minha vida feita, já estou aqui. A gente fica falando muito aqui do ponto de vista, né, de pacientes autistas, sobre como é importante para a gente, mas como tu vês isso? Quais seriam, assim, como é que essa observação, assim, pode ser feita por ti? O primeiro ponto a observar é que ser funcional nem sempre é estar saudável. Quando a gente fala dentro da perspectiva TEA, a funcionalidade ela pode estar vindo acompanhada de muito sofrimento psíquico, né? Então, de fazer coisas que não consegue dar conta, mas achar que tem que fazer, porque todo mundo faz, todo mundo daquela idade faz. Definir situações da vida em fases, que a gente também não está com amadurecimento pronto para isso. Então, a gente precisa dissociar uma coisa da outra. Ser funcional e saudável é o nosso objetivo, né? Não é ser só funcional. Porque a gente pode funcionar meio capenga ali, meio, né? Então, não é porque a gente está funcionando que a gente está funcionando bem, né? Perfeito. Então, uma das grandes vantagens, né, benefícios
e se obter o diagnóstico, é para a gente conseguir ter um olhar especializado. Para a gente ter um olhar para você. Porque quando, mesmo, por exemplo, mesmo eu tendo a minha abordagem me proporciona esse olhar para cada paciente, um atendimento único e diferenciado. Mesmo sendo paciente TEA. Nós vamos pensar, não é TEA, a gente não sabe, a gente não tem. Eu tive um caso recente de uma paciente que eu estava com dificuldade em algumas questões e eu estava percebendo que tinha indícios ali que podiam ser compatíveis com autismo. E aí a gente aprofundou mais alguma investigação e ela me trouxe questões lá da infância que a gente precisa revisitar para entender melhor e encaminhei para avaliação e confirmou o TEA. A perspectiva mudou completamente. Então, angústias que ela tinha por não conseguir, ela começou a entender que a condição dela talvez não seria aquele caminho. Ela poderia conseguir por um outro caminho, por um outro viés. Então, essa perspectiva é libertadora, né? Eu considero o diagnóstico libertador. Ele é difícil porque as pessoas vêm com o entendimento do senso comum, né, daqueles estigmas, mas quando você está no processo terapêutico adequado e com o suporte adequado, você vai encontrar caminhos para ficar bem, saudável e satisfeito com a sua própria existência a partir do diagnóstico. Sem o diagnóstico, vai estar sempre faltando algo, uma peça que não encaixa, uma coisa que é como se a gente avançasse, mas sempre avançasse com um limitador invisível. E com o diagnóstico, esse limitador invisível ele some. A gente consegue ver o todo. E a partir do todo, a gente consegue fazer uma mudança mais completa. Nossa, irretocável. Meu Deus do céu, agora algo que é completamente irretocável é essa hora que eu acabei de ver, meu Deus. Ai, me tirou toda essa canequinha. E olha, eu gostaria de deixar claro que aqui é a prova cabal do porquê que eu pedi para aumentar a minha terapia, porque do nada, magicamente, se passa, assim, um tempo enorme para a gente chegar no fim desse momento. Se alguém quiser comentar alguma coisa aí nos nossos comentários, já a gente vai dar uma olhadinha. Mas a gente está falando muito e várias vezes a gente tocou, né, sobre esse ponto de saúde mental. Falando agora sobre o tema, né, que direcionou todas essas lives que a gente está pretendendo fazer. O que é saúde mental para ti? É estabilidade. É conseguir lidar com todas as suas emoções sem desestabilizar, né? Sem se perder, sem se desregular. É se manter regulado apesar das coisas que acontecem, apesar das tristezas, das raivas, das frustrações. Saúde mental para mim é isso, é se manter regulado, e aí não é estar bem o tempo todo, não é estar feliz o tempo todo, mas é se manter regulado, não se perder de você, mesmo quando coisas não tão legais acontecem, mesmo quando frustrações acontecem, mesmo quando raivas acontecem, tristezas acontecem, não se perder de você. E é possível ter saúde mental sendo autista? Super possível, nossa. Muito. Muito. Eu estou fazendo essa pergunta porque é sempre bom bater nessa tecla, né? Às vezes a gente pensa que o autismo é um grande condenador de seres humanos e que as pessoas estão fadadas a serem adoecidas. E com toda certeza não é sobre isso, né, Pri? É isso aí. Eu considero, assim, eu sou muito apaixonada, assim, acho que funcionamento encantador, assim, e como a gente fala, né, como eu sempre falo, existem as características TEA, ela pode ser usada a favor do autista, né? Então, o funcionamento TEA não é uma condenação, porque do mesmo jeito que pode fazer sofrer, ele pode se beneficiar. Apenas você sabendo como manejar isso, pode ter uma vida com muita saúde mental, com muitas realizações, com muitas relações sociais dentro do que é possível, de forma satisfatória, de forma plena, mas com um cuidado adequado. Isso tudo isso é possível. Nossa, Pri, muito
obrigado por essas palavras lindas. Queria muito agradecer a tua gentileza, a tua generosidade de estar aqui falando, você estando aqui com a gente nesse momento e nessa troca tão linda. É a primeira vez que eu estou te vendo na sexta-feira. Eu espero que isso seja o prenúncio de um futuro maravilhoso para nós. Muito obrigado. Mais alguma coisa que de repente você queira colocar? Como é que as pessoas chegam até você? Alguma questão que de repente eu não coloquei que você queria colocar? Foi um prazer, fiquei muito honrada com o convite, né? Admiro demais o trabalho de vocês e acho muito necessário, né, falar sobre o existir do adulto autista, né? Como se existe no mundo, como é ser no mundo sendo um adulto autista, e é irretocável o trabalho de vocês. Nossa, a gente falou sobre tudo, né? A gente falou um pouquinho, né, sobre saúde mental, acho que a gente falou sobre tudo. Tem sempre um assunto que a gente pode ampliar. Eu sei que vocês vão ter outros convidados também que vão enriquecer essas questões. Mas pode repete aqui, com certeza. Se todo mundo quiser, por aqui. Se todo mundo quiser. E pode me achar por aqui pelo Instagram, Priscila Spinelli. Pode falar comigo se você tem alguma dúvida, se quiser esclarecer mais alguma coisa. Pode falar comigo no direct. Meu link da bio tem meu contato, meu WhatsApp. Então é só falar comigo se tiver alguma dúvida ainda, se tiver alguma questão para perguntar mais específica, estou disponível. Exatamente. E, gente, não é missa de corpo presente, é uma profissional maravilhosa, indicadíssima. Eu espero muito que quem estiver assim procurando algum psicólogo, psicóloga, tenha o prazer de encontrar esse ser humano na sua frente, porque de verdade é muito especial. A Cássia, muito obrigado, Cássia querida. Ela colocou o Instagram de Priscila aí. E eu vou começar agradecendo não só a ti, mas a todos vocês que estão por aqui. Muito obrigado por esse momento. Foi um prazer enorme. A gente vai, se Deus quiser e eu conseguir, principalmente, a gente vai colocar isso daqui salvando nos nossos feeds para a gente ver e rever. Se você perdeu, se você está vindo depois também, comenta o que é que você achou, suas sensações. E muito obrigado, tá, gente? A gente vai ter uma próxima live na semana que vem, mas eu não vou dizer com o que nem quando, porque eu vou deixar todo mundo curioso e vai ter que ficar acompanhando a gente. Tá bom? Para a gente finalizar, gente, sejam felizes, uma noite maravilhosa e lembre-se, diagnóstico não é destino, é ponto de partida. Tá bom? Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau!